Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E é com muito prazer que eu recebo você aqui hoje no meu canal. Esse canal que é voltado para a sua aprovação. E hoje nós vamos fechar o nosso ano aqui no canal com um super simulado, abordando as questões que foram mais cobradas nos concursos das carreiras educacionais, com os temas que são recorrentes nos editais para os concursos de professores e também dos outros cargos que são da educação. Mas antes da gente começar o nosso simulado, esse simulado de final de ano, eu quero agradecer a todos vocês que durante todo o ano de 2024 estiveram aqui comigo no canal, assistiram e participaram das lives, acessaram os vídeos com os temas que vocês julgaram ser importantes na preparação, para vocês que comentaram, para vocês que curtiram, para vocês que compartilharam o canal, o meu muito obrigado. Eu quero também aproveitar essa oportunidade para desejar que o ano de 2025 seja o ano da sua tão sonhada aprovação, que vocês alcancem o objetivo de vocês, que é se tornarem professores efetivos no estado, no município onde vocês estão. Então, o meu muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E vamos hoje fechar o ano de 2024 com o pé direito. Vamos resolver questões, vamos continuar firmes e fortes aí, rumo à aprovação de vocês. Roda a vinheta. Então vamos lá, amoras e amores, iniciar a resolução das questões do nosso simulado pedagógico de final de ano. Mas antes da gente de fato começar, eu quero te dar um recado muito importante. Na verdade, é uma super dica para você que está aí se preparando para os concursos nas carreiras educacionais. Você adquirir o seu acesso a plataformas de estudos Pedagogia Total. Essa plataforma é voltada para você aí que está buscando a sua aprovação. Nela, nós temos os principais conteúdos que são cobrados nos editais aí nos municípios, nos estados, para quem pretende ingressar como professor ou na área técnica educacional. Você vai ter, na verdade, já estão lá na plataforma, conteúdos como planejamento, currículo, tendências pedagógicas, de temas ou assuntos relacionados a conhecimentos pedagógicos. Tem também a legislação educacional, como a Constituição Federal, LDB, BNCC, PNE e muitos outros temas importantes, recorrentes, aqueles que de fato estão presentes em todos os editais, tá? Já são mais de 1.000 questões resolvidas e comentadas. Além dos módulos de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional, a plataforma ainda tem 2 módulos extras, que são o de resolução de questões por temas e o bloco de resoluções de questões por banco. Então, você não pode perder essa oportunidade. Principalmente por quê? Porque nós estamos com um cupom de promoção de 25% de desconto. O valor para adquirir o seu acesso, que é de R$ 89,90, com desconto passa a ser de R$ 67,43. Gente, para tudo isso que você terá acesso e muito mais,
é um preço acessível a todos e muito justo também. Então, ó, você vai ter acesso por 2 anos a essa plataforma que não está encerrada. É uma plataforma que vai estar constantemente sendo atualizada. E todas as atualizações você vai ter acesso depois que adquirir, né? Vai poder acessar essas atualizações sem nenhum custo adicional. É um único pagamento de R$ 67,43, aplicando o cupom de 25% de desconto. Então, é só você direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code ou acessar pelos links que estão na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, tá bom? Então, ó, corre e garanta o seu acesso, porque já foram preenchidos 50% dos cupons que nós deixamos disponíveis para essa promoção, tá bom? Então vamos lá. Dito isso, se eu fosse você, não perdi essa oportunidade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Começar já o ano de 2025 com estudos direcionados, com metodologia diferenciada da plataforma de estudos Pedagogia Total. Dito isso, então, vamos resolver as nossas questões desse simulado pedagógico de fim de ano que eu separei para vocês com maior cuidado, com maior carinho, objetivando aí você aprimorar os seus conhecimentos, tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 1. Em relação ao planejamento de ensino, é importante considerar corretamente. Então, quer que a gente marque aquilo que está certo. Vamos lá, letra A. As formas de ensinar, não necessariamente as formas com que os sujeitos aprendem. Então, assim, ó, em relação ao planejamento, é importante considerar as formas de ensinar e não necessariamente as formas com que os sujeitos aprendem de jeito nenhum, né? É importante considerar tanto a forma de ensinar, como também como esses sujeitos irão aprender. Então, essa não é a nossa correta. Letra B. Planejar significa metodizar, ou seja, criar métodos, os conteúdos, distribuindo de maneira linear somente, ó, de maneira linear somente. E aí não, né? Nós precisamos planejar, distribuir não só de maneira linear, né? Existem outras formas de se distribuir esses conteúdos que não seja somente de maneira linear. E aí vem sempre aquela dica que eu costumo dar a todos vocês, tanto aqui nas aulas no canal, eu saliento muito essa dica e dou outras dicas também muito relevantes lá na minha plataforma de estudos, que quando aparecerem essas expressões somente, unicamente, questões que são muito restritivas ou questões que são muito abrangentes, palavras que dão essas ideias, você tem que acender o farol, você tem que ficar ligado, você tem que ficar esperto, porque pode ser que elas estejam erradas. Aqui, nesse caso, a alternativa da letra B está errada, tá? Vamos para a alternativa da letra C. Todo planejamento precisa ser flexível, uma das principais características do planejamento, abordando demandas de cada realidade em si, numa mistura de planejar e avaliar simultaneamente, garantindo sua indissociabilidade, ou seja, a sua não separação. E aqui, ó, de toda ou com toda certeza, a letra C é o nosso gabarito, tá bom? Lembrando, o planejamento, ele possui características de ser dinâmico, contínuo, participativo, e uma das características
que ele tem que ter é a da flexibilidade, que apareceu aqui, tá bom? Então, ó, questão de número 1, gabarito, letra C. Lembrando que toda ação pedagógica, toda ação educativa, ela para que ela seja de fato realizada, antes é necessário que se faça um planejamento. Então, o planejamento antecede a ação pedagógica, né? Então, não existe ação pedagógica sem planejar. E é por isso que o planejamento é um dos temas centrais aí dos editais nas carreiras educacionais. Vamos lá, questão de número 2. O plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula antecedem, vem antes do trabalho pedagógico e orienta a prática docente durante o ano letivo. Acerca desses planos, assinale a alternativa que indica a que eles fazem parte. E aí vem, né? Letra A, currículo escolar? Não. Letra B, uma norma escolar? Também não. Lembrando que o currículo, ele vai sim estar presente dentro do planejamento, tá? Mas esses planos não pertencem ao currículo escolar. A norma escolar, quando a gente fala em norma, a gente pensa em quê? Nas legislações, nas diretrizes e outros documentos que normatizam, e eles não fazem parte da norma escolar. Projeto político-pedagógico, não. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de projeto político ou projeto pedagógico, aqui não apareceu o político, né? Mas está se referindo ao mesmo documento. Na verdade, o projeto político pedagógico, aqui não apareceu, foi o pedagógico. Desculpa, tá, gente? Projeto político. Esse projeto político, que é o projeto político pedagógico, ele é, de fato, um desses planos citados. Então, ele é sinônimo, ele é a mesma coisa que plano da escola. Então, ele não pode pertencer aqui, esses documentos, a esse plano da escola, porque é sobre ele que a gente está querendo saber qual é o que ele faz parte, né? Então, não poderia ser. Só sobrou a alternativa D, e é exatamente ela que é o nosso gabarito. Quando a gente fala, pessoal, de plano da escola, de plano de ensino e plano de aula, nós estamos falando dos documentos resultantes desse planejamento aqui, ó, que é o planejamento escolar, ou ainda as modalidades, porque o professor José Carlos Libânio, ele classifica ou ele usa, né, a nomenclatura de modalidades desse planejamento. Ou seja, também a gente vê aí e pode utilizar como produtos resultantes, tá? Então, eles fazem parte desse planejamento escolar, ou seja, o planejamento que vai acontecer aonde, gente? Dentro da escola, ok? Vamos lá, questão de número 3. A elaboração de planos de ensino deve ser orientada pelo currículo oficial, considerando de maneira secundária as especificidades da realidade local e as características individuais dos alunos. Uma vez que o currículo é o único referencial legítimo para a organização das práticas pedagógicas. E aí a gente tem alguns erros, tá? Essa questão ela tá errada e nós temos alguns erros aqui a considerar. Quando diz assim, ó, orientada pelo currículo oficial, considerando de maneira secundária as especificidades da realidade local. Aqui a gente já poderia marcar que ela estava errada, o primeiro erro que aparece. Porque o currículo ele é formado por uma base nacional comum curricular, e aí ele é de abrangência nacional,
A base é para todos os sistemas de ensino e escolas, é uma das partes que compõe o currículo. E ao mesmo tempo que o currículo é formado por uma base nacional comum curricular, ele também deve conter uma parte diversificada que considera as especificidades da realidade local, certinho? Então, quando colocou de forma secundária, deixou essa composição que o currículo tem que ter, que é a base e a parte diversificada, em níveis de diferenciação que não existe, tá? Esse é o primeiro erro. Essa de maneira secundária, não, porque da mesma forma como o currículo é composto por uma base, ele também deve ter uma parte diversificada, tá? Outro erro importante é que o currículo é o único referencial legítimo. Não. Para a organização das práticas pedagógicas, não. Além do currículo que os sistemas de ensino têm, nós temos também as diretrizes curriculares. Nós temos outros normativos que podem ser de abrangência local ou direcionado para um sistema de ensino específico ou ainda daquela própria escola, que são legítimos para a organização de práticas pedagógicas. Lembrando sempre que eles não vão contrariar as normas gerais da educação nacional, mas que eles têm legitimidade, assim como o currículo, eles podem ter, tá bom? Então, quando diz aí que ele é o único referencial legítimo, mais um erro importante aí. Então, a questão de número 3, ela está errada e apontando aí para vocês quais os erros, porque não foi apenas um, tá? Dessa questão. Vamos avançando para a questão de número 4. A Lei 9394/1996 permite que o ensino fundamental seja oferecido em instituições públicas e privadas, mas garante que, no caso das instituições públicas, ele deva ser gratuito e obrigatório dos 6 aos 14 anos de idade. E aí, essa questão de número 4, ela tá certinha. Quero que você preste bastante atenção. Quando se fala de gratuidade da educação básica, eu vou botar aqui, ó, a gratuidade da educação básica, nós vamos falar o quê? Que ela se estende na faixa etária dos 4 aos 17 anos. E aí que você precisa ter bastante atenção, tá bom? Porque aqui é a gratuidade. Faltou o D. Gratuidade da educação básica. E essa gratuidade, ela vai se estender da pré-escola, começando lá, ó, aos 4 anos, e vai até pré-escola, até o ensino médio, onde aos 17 anos é finalizada essa gratuidade. E aqui, na verdade, gratuidade não, tá, gente? Vou consertar. Obrigatoriedade. Obrigatoriedade. É isso que você não pode confundir, tá bom? É a gratuidade, mas a gente está falando da obrigatoriedade, tá bom? Obrigatoriedade da educação básica. Ok? A obrigatoriedade. Todo o ensino, ele oferecido pelo Estado, pelo poder público, por meio de seus entes federados, foi oferecido pelo Estado, ele deve ser gratuito. Entretanto, a gente tem a obrigatoriedade, que é essa aqui, ó, que a gente está falando. Ela se inicia aos 4 anos na pré-escola e vai até os 17 anos no ensino médio. Ou seja, ela vai abarcar todo
todo o ensino fundamental. Então, além de ser gratuito, ele é todo obrigatório, tá? Nas instituições públicas. Então, quando eu falo aqui, ó, de ensino fundamental, você vai lembrar que ele vai se iniciar aos 6 anos e vai até os 14. Essas faixas etárias, pessoal, elas são importantes. Essa divisão, essa organização que a lei traz, a 9394 traz, ela é muito importante. Então, ela chama assim, da fase do ensino fundamental, lá na fase 1, ou fase inicial, e depois que as diretrizes trazem a nomenclatura dos chamados anos iniciais, ela vai ter início aos 6 e vai até aos 10 anos, tá bom? Essa é a primeira fase, organizada geralmente do 1º ao 5º ano. Já lá na fase 2, na segunda fase, ou na fase 2 do ensino fundamental, o Pokémon ele vai estar de 11 a 14 anos de idade. Geralmente do 6º ao 9º ano. Por que eu falo geralmente, pessoal? Porque a própria LDB diz que a educação básica poderá se organizar em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudos, grupos não seriados. Existe uma possibilidade, mas a grande maioria dos sistemas de ensino escolhe, opta por organizar em o quê? Séries anuais, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º, ok? Então, especialmente o ensino fundamental, tá? Então, assim, você tem que ter essa organização em mente, porque se você também não tiver atenção, pelo fato aqui, ó, tá bem claro, o ensino fundamental. Então, tá falando especificamente de uma das etapas da educação básica, tá? Então, você tem que ter em mente como todas elas estão organizadas. Quais são as faixas etárias correspondentes a cada uma delas? Porque isso é cobrado em prova. E se você prestar bastante atenção, nossa questão é desse ano de 2024, tá? Então, toda essa estrutura organizacional de etapas, de modalidades, de faixas etárias, de como a lei estrutura essa educação básica e superior, você precisa saber, tá bom? E a gente aborda bem direitinho lá na plataforma quando fala dessa organização, tá bom? E aqui já deixei bem bacana para você como se dá nos anos... como se dá no ensino fundamental, tá bom? Vamos lá, questão de número 5. A LDB, Lei 9394/96, estabelece que o ensino religioso, assim como ciências, história e geografia, é um componente curricular obrigatório nas escolas públicas de educação básica e deve ser ofertado a todos os níveis de ensino, desde o ensino fundamental até o ensino médio. E aí, gente, essa questão ela é muito interessante, porque ela reforça aquilo que nós estamos falando para vocês, que uma das premissas para que você entenda a legislação educacional, no caso específico, a nossa LDB, a lei mais importante da educação nacional, e todos os outros assuntos que estão presentes dentro dessa legislação, o primeiro passo é você saber como essa educação está organizada, tá? Aqui cobrou um assunto dentro da legislação, que é a organização curricular, atrelada, viu, gente? Ligada, articulada com a organização que a educação nacional tem. Então, olha só por que essa questão de número 5 ela vai estar errada, tá? Primeiro que
Quando ela vem dizendo assim, ó, estabelece que o ensino religioso, assim como ciência, história e geografia, é um componente curricular, é obrigatório nas escolas públicas de educação básica, aqui eu já poderia marcar que está errado, tá bom? Por quê? Porque o ensino religioso, especificamente o ensino religioso, ele não é obrigatório nas escolas públicas de educação básica. E quando eu falo educação básica, eu estou incluindo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E a obrigatoriedade do ensino religioso é nas instituições públicas de ensino fundamental. Ok? Ensino fundamental. Esse é o primeiro erro. Então, já grava isso, tá? São instituições públicas que ofertam o ensino fundamental, a obrigatoriedade do ensino religioso. Em seguindo a questão, e deve ser ofertado a todos os níveis de ensino, tá? Desde o ensino fundamental até o médio. E aí, quando a gente fala assim, de todos os níveis de ensino, e por isso que é um dos erros, a gente poderia reconhecer na organização curricular, que fala em nível de ensino, né? A organização curricular, eu não estou falando da organização administrativa, e tem um pouquinho de diferença, mas considerando aqui a organização curricular, porque está falando de ensino religioso, de ciências, de história e geografia, a gente poderia marcar o segundo erro. Por quê? Porque ele não é ofertado em obrigatoriedade para o ensino médio, não, tá? Que igual eu mencionei anteriormente, tá? Não é para o ensino médio. E se a gente considerar a Organização da Educação Nacional, como a LDB traz, e menciona os níveis de educação básica e educação superior, estaria errado também, tá? Então, muito cuidado. Por quê? Porque essas nomenclaturas, elas fazem toda a diferença quando você analisa uma questão de legislação educacional. O que é etapa, o que é nível, o que são modalidades. Isso precisa estar muito bem estruturado dentro do seu conhecimento para que você não perca a questão. Ok? Então, errado. Nos dois erros importantes que a questão traz foram aqui identificados. Seguindo, questão de número 6. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96, trata dos princípios e dos fins da educação nacional e estabelece em seu artigo 2º que a educação é dever, letra A, dos governos estaduais e municipais? Não. Do Estado e do governo municipal, e aí esse Estado aqui, né, que está mencionando, é o Estado relacionado com ente federado, tá? Estados e municípios, não. Da família e do Estado, aí sim. É o que está lá na literalidade da lei, tá? Então, quando fala aqui da família e do Estado, esse Estado aqui é o Estado que? Nação, ok? É o Estado-nação e não o Estado-ente federado. E esse Estado-nação que se articula, né, por meio de um sistema federativo, terá os seus entes federados, que aí sim são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a lei vai atribuir incumbências para esses entes federados, que junto com a família vão cumprir aí o dever com a educação nacional, tá bom? Então, a letra correta, a alternativa a ser marcada é a da letra C. Vamos lá. Questão de número 7. É responsabilidade dos professores, colaborar com as atividades de articulação entre família, escola
e comunidade. Corretinho, tá? Porque nós temos onde isso está previsto. Na LDB, vou botar aqui, ó. Na LDB. No artigo 13, tá? Que trata do quê? Das incumbências dos docentes. Docentes são os professores, tá? Então, a incumbência dos docentes. Esse artigo 13 aqui, ó, da LDB, é um dos artigos mais cobrados, que trata das incumbências. E aí eu sempre destaco, artigo 12 e artigo 13, são dois dos artigos mais cobrados. O 13 das incumbências dos docentes e o 12 das incumbências dos estabelecimentos de ensino, ou seja, das escolas, tá? O artigo 13, esse aqui, traz 6 incumbências que todo docente deve ter e elas são muito cobradas, tá, meus amores? Então, ó, é um artigo que tem que ter asterisco, que você tem que estar com ele na pontinha da sua caneta, porque ele vai ser cobrado na sua prova, tá bom? Ou a grande chance de ser cobrado na sua prova. Questão de número 8. As tendências pedagógicas, ó, outro tema importantíssimo. As tendências pedagógicas, a tendência pedagógica tradicional propõe que os alunos devem ser ativos. Ó, aqui eu já posso marcar que essa questão está errada, tá? Na tendência pedagógica tradicional, os alunos são passivos. Inclusive, essa tendência, ela foi muito criticada pelo nosso patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire. Ele chamou essa educação que é proposta na tendência pedagógica tradicional de educação bancária. Tamanha é a passividade do aluno frente a essa tendência pedagógica, ou seja, o aluno ele só recebe. Ele é um sujeito passivo, onde o conhecimento é depositado nesse aluno. Eu vou usar essa palavra, né? Ele é um simples hospedeiro, tá? Entre aspas, do ensino que é ministrado. Então, quando se atribuir, sempre que se atribuir, o aluno ativo e relacionar essa condição à tendência pedagógica tradicional, ela vai estar errada, tá? Se a gente continuar lendo, promovendo a pesquisa e a descoberta, enquanto o professor assume um papel de facilitador, aqui existe outro erro, tá? O papel do professor na tendência pedagógica tradicional é o papel de centralidade, detentor de todo conhecimento, autoridade máxima. Ele não é um facilitador dessa aprendizagem, tá? Então, atribuir a ele também um papel de facilitador, mais uma vez, traz um erro para essa questão. Ó, alinhando-se às características da tendência renovada progressiva. Quando a gente fala de renovada progressiva, é sinônimo, essa nomenclatura é a mesma nomenclatura, tem o mesmo significado, o mesmo sentido de que renovada progressivista, tá? E aí, quando diz assim, ó, alinhando-se às características, você tem que colocar na sua cabeça sempre que as tendências renovadas, elas não vão se alinhar à tendência pedagógica tradicional, ao contrário, elas são opositoras. Elas vêm justamente para contrapor tudo que uma tradicional defende e sistematiza para a educação, para o ensino. Então, não vai haver em nenhum momento, tanto na renovada
progressiva ou progressivista, quanto na renovada não diretiva, não vai existir alinhamento entre essas tendências pedagógicas. Elas vão estar sempre em posições opostas, tá? Então, outro erro importante aqui. Belezinha? Então, ó, sem a menor sombra de dúvidas, essa questão de número 8 tá errada. Vamos para 9. A tendência pedagógica libertadora, ó, é essa aqui. Inspirada em Paulo Freire, enfatiza a importância do diálogo e da problematização na prática escolar. Ó, até aqui tá tudo certo. Seguindo, essa tendência considera que o papel do professor deve ser, ó, apenas do quê? De facilitador, evitando qualquer intervenção que possa direcionar o pensamento crítico dos alunos. Ó, vamos lá. Aí a gente já vem para refutar e marcar que essa questão está errada, tá? Por quê? Porque na tendência pedagógica libertadora, o professor, ele não tem um papel de facilitador, tá? Ele é justamente aqui, ó, ele não é apenas facilitador, ele não é facilitador. Ele tem um papel de despertar no aluno o pensamento crítico. Aqui está dizendo que é apenas facilitador, evitando qualquer intervenção. Não, ele vai sim fazer com que esse aluno tenha um pensamento crítico a partir da sua realidade. Então, ele não é apenas um facilitador, ele não ocupa esse papel, tá? Então, por isso está errado. Ao contrário, ele vai, do que aqui está dizendo que ele evita qualquer intervenção, não, ele direciona. Ele vai conduzir o aluno a ter um pensamento crítico da sua própria realidade, tá? Então, por isso que está errado. Vamos para 10. A tendência pedagógica tecnicista defende que o ensino deve ser orientado por objetivos bem definidos, isso mesmo, ó, bem definidos e mensuráveis, utilizando métodos padronizados de ensino. Nessa abordagem, ó, o papel do professor é adaptar-se, olha, às necessidades individuais de cada aluno, promovendo a personalização do ensino com base em suas aptidões e interesses específicos. E aqui, ó, nós vamos marcar o erro, errado também, tá bom? Questão de número 10 está errada, porque nessa tendência pedagógica tecnicista, o papel do professor é o quê? É um papel de transmissão das instruções. Ele deve só o quê? Passar as instruções, o professor passa as instruções, o aluno recebe, aprende e executa as instruções dadas pelo professor. Tá? Então, nessa relação professor-aluno. Então, ele não tem em nenhum momento essa preocupação de formar a personalidade do aluno, tá? Não é na tecnicista esse papel. Quando a gente fala aí de um professor que vai auxiliar na personalização do ensino para aquele aluno, de acordo com as suas aptidões e seus interesses, a gente está falando de uma não diretiva, tá? E não de uma tendência pedagógica tecnicista, tá? A tecnicista, os papéis são muito bem definidos. O professor transmite e o aluno recebe, aprende e executa, tá? Então, eles são cumpridores de papéis. Então, por isso que essa questão de número 10 está errada. Vamos para a questão de número 11.
A tendência qual? Tradicional, preconiza que o professor deve ser o centro do processo educativo, certinho, agindo como principal transmissor do conhecimento. Então, tá bem direitinho. Nessa abordagem, a interação ativa dos alunos, é incentivada. Aqui, ó, a gente já tem o erro. Lembra que eu falei na primeira questão que mencionou o papel ativo do aluno? Toda vez que a tendência pedagógica tradicional for mencionada, o papel do aluno vai ser sempre de um sujeito passivo no processo. Ele não vai ter interação, diálogo, ele não vai ter uma posição ativa dentro desse processo nunca, gente, nunca, tá? Então, falou em interação entre professor e aluno, falou em papel ativo do aluno, falou em senso ou pensamento crítico, nada disso se encaixa dentro das características que são da tendência tradicional, da tendência tradicional, tá bom? Então, muita atenção com isso aí. Vamos lá, questão de número 12. O Plano Nacional de Educação, PNE, estipulado pela Lei número 13.005 de 2014, tem como foco exclusivo a educação básica. Sem estabelecer metas ou diretrizes para o ensino superior, a educação profissional ou a educação de jovens e adultos. Errado, tá? Quando vem essa palavrinha aqui, ó, exclusivo, você já acendeu o quê? O seu farol, você já ficou ligado porque algo aí pode estar errado. Nesse caso, deixou sim a questão errada, porque no nosso Plano Nacional de Educação, gente, olhem, eu vou chamar sua atenção. O Plano Nacional de Educação, ele tem uma duração decenal. O nosso plano de educação mais recente é o que foi estabelecido para o período de 2014 a 2024. Ele era para ter sido substituído em julho desse ano de 2024. Porém, não foi. Aí, o que aconteceu? Por diversos motivos, tá? Esse Plano Nacional de Educação, ele foi prorrogado, ok? Ele teve a sua vigência prorrogada até o dia 31 de dezembro de 2025, ok? Então, tudo o que está estabelecido nesse plano e legitimado pela Lei Federal 13.005 de 2014 está valendo. Então, até o dia 31 de dezembro, se você estiver fazendo prova e tiver o Plano Nacional de Educação sendo cobrado, é esse que está em vigor, tá bom? E esse plano, ele traz metas ou diretrizes para a educação superior, sim, para a educação profissional também, assim como para a educação de jovens e adultos, tá? Então, dizer que ele é exclusivo para a educação básica é errado. Então, por isso que a questão de número 12 está errada. Vamos lá. Questão de número 13. Dentre as metas do Plano Nacional de Educação, PNE, não há em uma das metas a valorização do profissional da educação. Não há errado, é assim. Existe lá uma meta que é direcionada para os profissionais da educação, ok? Então, dizer que não há é um erro.
certo? E se você... a gente tem lá na nossa plataforma uma aula muito boa sobre o Plano Nacional de Educação. Já está lá. Eu te ajudo nessa plataforma, nas aulas que estão disponíveis lá na plataforma e que trata do Plano Nacional de Educação. Eu te ajudo a memorizar, compreender tanto as 10 diretrizes quanto as 20 metas. E aí, ó, só porque a gente já chegou um pouquinho mais da metade das nossas questões, eu quero te lembrar isso, tá bom? Vou beber aqui uma aguinha e vou dar uma pausa para você também tomar um pouquinho de água, mas escutar o que eu tenho para te dizer bem rapidamente. Só te lembrar que lá na plataforma nós estamos com um cupom de 25% de desconto, tá? De R$ 89,90, o seu acesso à plataforma vai custar R$ 67,43. Um preço muito acessível a todos e justo. O acesso vai ser por 2 anos. E tudo que for atualização na plataforma, você poderá acessar sem nenhum custo adicional. O pagamento é uma única vez, tá bom? Acesso por 2 anos. E lá tem não só essa legislação destrinchada, sistematizada, toda organizada para que você possa dominar esse conteúdo, como todas as outras, ou as mais importantes, né? Legislações educacionais, tá bom? Vamos seguir, gente. Questão de número 14. Considerando quem? As teorias do currículo. As chamadas teorias críticas, são as críticas, estão constituídas em torno de grandes categorias teóricas, aqui, nas quais são enfatizados os conceitos de, letra A, ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo e emancipação. E aqui, essa questão é a correta, tá? Essa alternativa, da questão 14, a correta é a letra A. Nós temos 3 principais teorias de currículo, tá? A primeira é a teoria tradicional, nós temos a crítica e as pós-críticas. Todas elas estão estruturadas, constituídas em torno dessas categorias teóricas, que nós podemos chamar também de palavras-chave, que vão nos direcionar qual é a base teórica, qual é a fundamentação para essas teorias. No caso das críticas, ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, emancipação, currículo oculto, são categorias que pertencem especificamente a essa teoria de currículo, tá bom? Todas as outras têm. Por exemplo, se a gente falar de teoria tradicional, por que a letra B não poderia ser? Porque ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, organização, planejamento e objetivos são categorias que fazem parte, ou palavras-chave, que são próprias da teoria, o quê? Tradicional. Vou botar aqui, teoria tradicional. Certinho? Aqui é tradicional. Na letra C, identidade, diferença, subjetividade, o discurso, o saber-poder, cultura e o multiculturalismo pertencem à teoria de currículo pós-crítica. Certo? É a pós-crítica. Opa! Escrever logo tudo direitinho aqui, Pós-crítica. E gênero, raça, etnia pertencem à pós-crítica. Resistência e poder. Crítica. Tá?
Aqui, gênero, raça e etnia é pós-crítica. Resistência e poder é aqui na pós-crítica. Sexualidade, igualdade, diferença na pós-crítica. A letra D misturou um pouquinho da crítica e da pós-crítica, tá? Então, saber quais são essas palavras-chave que eu denomino, né? E que os autores chamam de categorias teóricas, é fundamental para que você possa responder as questões e compreender qual é o cerne de cada uma dessas teorias de currículo, tá bom? Ó, seguindo lá, pesquisadores no âmbito educacional que discutem questões relacionadas ao currículo escolar sinalizam que há ensinamentos e aprendizagem que acontecem de forma o quê? Implícita. Ou seja, nas entrelinhas das relações que se estabelecem no ambiente escolar. Tais pesquisadores categorizam, classificam, nomeiam essas aprendizagens informais como currículo, letra A, oculto. É a primeira alternativa, tá? Então, esse ensinamento, por que diz de aprendizagens informais? Porque ele não está estabelecido no currículo formal, naquele currículo prescrito, mas isso não significa que ele não aconteça, ele acontece sim, de forma implícita, nas entrelinhas, nas diversas situações que envolvem o cotidiano dentro do ambiente escolar. Então, é importante que se saiba que ele existe e o currículo oculto, ele é próprio da teoria crítica de currículo, tá? Ele vai aparecer ali como elemento pertencente às teorias críticas do currículo, tá? Então ele passa a ter visibilidade, ele passa a ter legitimidade a partir da teoria crítica de currículo. Ah, mas ele não existia antes? Ele existia, mas ele era silenciado. Na teoria tradicional de currículo, ele não era considerado, tá? Então, por isso que a gente atribui a legitimação dele a partir das teorias críticas de currículo, tá bom? E é desse jeitinho aqui que ele se manifesta, tá? Inclusive, dentro das manifestações de currículo, que são próprias quando a gente estuda currículo escolar, ele é um dos elementos presentes, tá? Nós temos aí a manifestação do chamado currículo oculto. Questão de número 16, avançando, amoras e amores. No campo da educação, o currículo é uma peça fundamental que norteia as práticas pedagógicas e define os objetivos e conteúdos a serem trabalhados em um determinado contexto educacional. Nesse sentido, aprecie com atenção o enigma abaixo. A origem etimológica da palavra currículo remonta ao latim curriculum, que significa corrida ou percurso. Essa raiz etimológica reflete a ideia de que o currículo educacional é um caminho a ser percorrido, um conjunto de experiências e aprendizados planejados. No contexto educacional, o currículo pode ser definido como letra A, um documento estático e imutável. Errado, tá? Eu nem vou ler o resto, por quê? Porque o currículo, ele deve sim ser dinâmico e flexível, tá? Dinâmico e flexível, porque uma das definições dadas pelos diversos autores é que o currículo ele faz a ligação entre a escola e a sociedade. E a sociedade, ela é algo que está em constante o quê? Movimento, transformação, modificações. Então, se faz a ligação, não tem sentido o currículo ser estável, uma vez que se ele se liga à sociedade, e a sociedade é dinâmica, ele tem que ser dinâmico também, tá? Então, não poderia ser, porque o documento ele é
dinâmico e flexível, e não estático e imutável. Letra B, um processo dinâmico de construção coletiva que engloba objetivos educacionais, conteúdos, metodologias e a avaliação. Vamos deixar ele em stand-by, essa letrinha B? Vamos ver o que tem na letrinha C. Um conjunto de disciplinas isoladas que compõem o plano de estudos de uma instituição de ensino. Quando a gente fala de currículo, a gente não está falando de disciplinas, nós não estamos falando de grade curricular. Porque quando a gente pensa em um conjunto de disciplinas, a gente pensa em grade curricular. E o currículo é para além de uma grade curricular que define quais são as disciplinas que vão ser ministradas, em que dias da semana, em que horários, de uma forma muito rígida, tá? E isolada. Não é isso o que se entende por currículo. Então, a gente não poderia marcar a letra C. Vamos para a letra D. Um instrumento burocrático, utilizado apenas para controle e fiscalização das atividades escolares. De jeito nenhum. O currículo é uma construção cultural e não um documento ou um instrumento que apenas, aqui está dizendo, ó, apenas cumpre uma determinação legal. Quando a gente fala de burocrático, a gente entende essa construção de somente cumprir normas. E o currículo não é isso, o currículo é um documento muito abrangente. Então, das opções que a gente tem aqui, a única que pode ser marcada é a letra B. E aí você fala assim, Kessia, mas por que você diz assim a única que pode ser marcada? Porque é uma parte do que o currículo representa. Eles escolheram colocar parte do que se dá uma conceituação de currículo, quando diz que ele é um dinâmico de construção coletiva que engloba os objetivos educacionais, os conteúdos, a metodologia e a avaliação, e faz a ligação dessa parte com as realidades sociais, para a transformação do sujeito para que ele possa estar preparado para atuar em sociedade. Tá? Então, nesse sentido aqui, amoras e amores, é sim o que nós poderíamos marcar, entendendo que o conceito de currículo é muito abrangente, ele vai para além daquilo que é um documento burocrático, porque ele de fato precisa cumprir as normas da legislação educacional, ele é sim, ele é muito além do que, né, ele tem como características, na verdade, a continuidade, o dinamismo, a flexibilidade, e ele une aquilo que é relativo à escola, ao contexto educacional, aos elementos que fazem parte de um contexto social, tá bom? Vamos lá, questão de número 17. A Constituição Federal, esse CF aqui é Constituição Federal, em cujo texto estão reunidas as normas superiores do ordenamento jurídico do Estado Nacional, constitui fundamento da LDB e das demais leis do país e suas respectivas normatizações. Correto, tá? Lembrando que, em termos de legislação, nós temos aqui a Constituição Federal de 1988 como a lei suprema. Não existe nada que possa se sobrepor, mas ela é o fundamento, ela é a base dentro do contexto educacional para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ela é a base para... O que mais a gente pode colocar aqui? As diretrizes curriculares nacionais, ela é base para a Base Nacional Comum Curricular, ela é base para o Plano Nacional de Educação. Então, todas as legislações que estão abaixo da Constituição Federal, né, infraconstitucionais, que a gente chama,
sejam elas legislações, diretrizes, documentos normativos, todos vão ter por referência essa Constituição Federal, tá? Vai ser o fundamento de todas as outras legislações. Então, tá tudo certinho aqui na nossa questão de número 17. Vamos para a questão de número 18. O artigo 208 da Constituição Federal estabelece que o dever do Estado com a educação inclui a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Olha, vamos lá. Duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. Primeiro, que existem alguns artigos da Constituição que são muito cobrados, tá? A Constituição trata da educação do artigo 205 ao 214, tá bom? Ó, do 205 ao 214, lá na Constituição Federal. Desses artigos, existem alguns que são muito cobrados em prova. Entre eles está o artigo 208, ok? Que trata do dever do Estado com a educação. Então, é um dos artigos mais cobrados, entre os mais cobrados, inclusive. Se é que a gente pode dizer assim. Por que eu falo? Porque o 206, ele é um artigo muito cobrado porque traz os princípios da educação. O 208, ele é cobrado. Mas entre o 206 e o 208, eu estou dando apenas um exemplo para que você possa entender, o 208 é um dos mais cobrados, tá? Então, você precisa dominar esse artigo. Segunda coisa importante aqui, muita gente às vezes se incomoda, e aí é que eu quero dizer para que você não elucubre com isso, tá? Que é a expressão portadores de deficiência. Essa expressão não se usa mais, porém o texto constitucional não fez essa correção, e isso não torna a questão errada, tá? Então, quando se tratar de Constituição, quando mencionar a Constituição Federal e tratar dos portadores de deficiência, você vai seguir entendendo que é assim que está lá e é assim que você deve considerar. Não elocubrar em relação a essa expressão, tá bom? Então, até onde nós lemos, tá tudo certinho com o artigo 208. Seguindo. Isso significa que o Estado tem a responsabilidade de oferecer uma educação inclusiva e de qualidade para todos, garantindo que os alunos com deficiência tenham acesso a recursos e suportes necessários para a sua plena participação no processo educacional. Então, aqui na 18 também está tudo corretinho. Questão de número 19. O artigo 211 da Constituição Federal de 88 estabelece que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de hierarquização seus sistemas de ensino. Aqui eu já vou poder marcar que essa questão está errada, porque não é hierarquização, tá bom? O regime é de colaboração, ok? Regime de colaboração. A União é responsável pelo Sistema Federal de Ensino e pela assistência técnica e financeira para garantir a qualidade e igualdade de oportunidades educacionais. Os municípios devem focar no ensino fundamental e na educação infantil, enquanto os estados e o Distrito Federal devem priorizar o ensino médio. E aí, meus amores, ó, aqui a gente marcou errado por conta dessa questão da hierarquização, tá? E o artigo 211 também ele é muito importante porque ele traz qual é a responsabilidade, qual é a incumbência de cada ente federado na oferta da educação nacional, tá? Então, isso também é muito importante, isso também é fundamental que você saiba quando o assunto for Constituição Federal,
tá bom? O artigo 211 também é um dos artigos mais cobrados. E aí, se você for verificar, ó, 2024, essa questão. Então, falou em Constituição Federal, artigo 211, artigo 208, artigo 205, que é o caput aí, ou seja, na verdade, o que inicia a educação na Constituição Federal. Então, são artigos muito cobrados e você precisa saber direitinho. Lá na plataforma, nós temos uma aula já toda estruturada da Constituição Federal, tá bom? Aqui no canal você encontra também, tá? Vamos lá, questão de número 20, para a gente finalizar o nosso simulado pedagógico de final de ano. O artigo 205 aqui, ó, da Constituição Federal de 1988, define a educação como um direito de todos e um dever do Estado e da família. A educação deve promover o pleno desenvolvimento da pessoa, e aí quando a gente fala de pleno desenvolvimento da pessoa, nós estamos falando do desenvolvimento dessa pessoa na sua integralidade, na sua totalidade, considerando que todos os seus aspectos humanos, o cognitivo, o psicomotor, o social e o afetivo. Seguindo, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo acadêmico. E aqui, ó, nós vamos marcar que essa questão está errada e pura e simplesmente por esse final. Quando a gente fala de finalidades, de objetivos da educação, você tem que lembrar que existe esse mnemônico aqui, que é o P, P, Q. Tá? E aí, onde é que está o erro? Esse primeiro P é o pleno desenvolvimento da pessoa. O outro P, ó, pleno, tá aqui, ó, pleno desenvolvimento da pessoa. O outro P é o preparo para o exercício da cidadania. E olha que interessante, o Q é a qualificação que está aqui, mas não para o mundo acadêmico, mas sim a qualificação para o trabalho, tá? Qualificação para o trabalho e não para o mundo acadêmico. Então, muita atenção, muito cuidado. Quando você estiver estudando essas especificidades que cada artigo traz. Aqui são definidos os objetivos, os fins da educação, tá? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, certinho? E aí a gente finaliza o nosso simulado pedagógico de final de ano, lembrando, né, que durante todo esse ano nós estivemos juntos com vocês aqui no YouTube, disponibilizando os conteúdos que são mais cobrados nos editais das carreiras educacionais. Nós fizemos abordagens teóricas desses conteúdos, muita, mas muita resolução de questões. Tá tudo aqui no canal para você que está aí iniciando seus estudos, para você que está buscando aprimorar os seus conhecimentos, para você que já está, inclusive, num nível mais elevado, o canal atende a todos os níveis de concurseiros que estão aí nessa preparação. Aqui no nosso canal nós temos também disponibilizados para vocês simulados específicos de bancas. Tudo que você precisa, você encontrou aqui no canal no ano de 2024. E eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a você que está inscrito no canal, que percorreu todo esse ano conosco, através dos vídeos postados, atuando, participando, acompanhando as lives que foram colocadas aqui ao vivo. Então, meu muito obrigado a todos vocês que foram parceiros aqui do canal durante esse ano. Você que se inscreveu, você
que acessou os vídeos, mas ainda não está inscrito, aproveita essa oportunidade. Você pode ver a qualidade que nós imprimimos aqui a esse canal. Então, se inscreve para que você possa fortalecer o nosso canal e nós possamos estar cada vez mais levando até vocês conteúdos de qualidade. E você que está inscrito, você que vai se inscrever, não esquece, compartilha. Tem aí esse aviãozinho que você pode enviar o link das aulas para o maior número de pessoas possíveis. Quando você faz isso, você fortalece o canal e eu posso continuar levando até vocês conteúdos de qualidade, tá bom? Você pode me encontrar também nas redes sociais. O Instagram é @KessiaMontezuma. Eu também tenho um canal no Telegram, que é o Pedagogia Total. Você pode também se inscrever, né, nesse canal e ter acesso à minha agenda, aos materiais que estão disponibilizados, a promoções exclusivas ou promoções que são colocadas primeiro para os integrantes do canal do que em outras redes sociais, enfim. São inúmeros benefícios que você pode adquirir me acompanhando aí nas minhas outras redes sociais, tá bom? Então, de fato, para a gente finalizar, eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, desejar que em 2025 seja o ano da sua aprovação e que você vai poder contar conosco para te auxiliar a alcançar esse objetivo, tá bom? Feliz 2025 para todos vocês e até a nossa aula no ano que vem. Forte abraço a todos!